Pedráticos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Pod Pedra Política. Aqui com a gente você já sabe, falar de pedra ficou mais leve, trago um pouquinho de leveza, assuntos mais amenos, mas de vez em quando a gente também tem o nosso Pod Pedra Política aqui com assuntos quentíssimos da política. Hoje não tem como falar de política sem esquentar um pouco o clima, né? Esse verde aí a gente tem que botar um vermelhão aí, porque a política está numa efervescência e hoje, mais do que nunca, eu quero já ir direto ao ponto, porque nós estamos trazendo aqui um super convidado que tão gentilmente se deslocou aos nossos estúdios aqui. Ele que tem uma projeção nacional, ele é um cara que articulado, tem o único vereador brasileiro na posse de Donald Trump, né, recentemente, convidado, e ele articula, ele já teve aí com personagens como Carla Zambelli, foi assessor direto de Carla, ajudou ela a montar projetos. Você vai ouvir tudo da boca dele aqui agora. Ele tem uma conexão com toda a direita do Brasil e hoje é vereador do município de Vitória, o nosso querido Dácio Bracarense. Esse nome bonito aqui, mistura de brasileiro com cearense, mas ele é capixaba, né, Dácio? Sou capixaba, o nome bem português, né? Na verdade, porque Brácara era uma região de Portugal. Era uma região. Na verdade, que é hoje onde é Braga, né? Onde é Braga. Isso. Os brácaros formavam uma tribo ainda nativa daquela região antes da chegada dos romanos, depois dos muçulmanos, depois da expulsão de novo dos muçulmanos. E quem vinha de Brácara era um bracarense. É um nome, portanto, você acertou, topomínico, ou seja, de região. Né? Então, quem vem do Ceará é cearense, quem vem de Brácara é bracarense e acabou virando sobrenome. E eu estou muito feliz, Bruno, de estar aqui nessa iniciativa absolutamente abnegada da sua parte. Acho fundamental o trabalho que você faz de conectar o setor produtivo com a cultura, com a educação, com a discussão política, porque isso é o que torna, na verdade, o Brasil essa nação absolutamente espetacular, essa junção que a gente consegue transformar tudo em a cultura, em indústria, a gente consegue transformar as nossas habilidades, a nossa criatividade, né, em algo que o mundo inteiro deseja. E quando você consegue trazer isso para um setor tão distante da sociedade, né, o setor de rochas, por exemplo, isso é uma coisa bacana, que inclusive faz com que as pessoas passem a olhar para esse setor que é tão importante, um setor bilionário que ajuda a sustentar o Brasil, não só o Espírito Santo, mas o Brasil, e que muitas vezes acaba sendo esquecido. Pois para você que está chegando aqui agora no nosso canal, porque você acompanha a trajetória do Dácio, ou chegou aqui, escorregou e está aqui assistindo, você é muito bem-vindo. Né, para mim é uma honra. Na verdade, o motivo pelo qual a gente criou esse conteúdo, esse espaço e esse bate-papo é para alcançar você mesmo, para levar informação cultural, política, de arte cênica, comportamental, levar experiências degustativas para você passar uma horinha com a gente aqui, 2 horinhas, e, por que não, falar também de assuntos espinhosos, por que não, né? A gente não tem nenhuma restrição, com respeito e com prudência, né, respeitando todo mundo. A gente tem um espaço aqui democrático, né? Obviamente que cada um de nós tenha a nossa visão política, né? A gente não está alheio a isso. E eu agradeço as suas palavras, Dácio. E como é que é o universo Você hoje, estando aqui, é um pouco daquilo que eu acredito, né? Quando a gente criou esse espaço, apesar de estarmos gerando esse conteúdo a partir de um município de interior, né, do interior do estado do Espírito Santo, né, numa coisa assim mais regional, fora dos grandes centros, fora do eixo Rio-São Paulo, eu tenho observado, né, alguns atores da política, do cenário nacional, que estão aqui no radar, né, e tenho formulados convites, né, já tem uns 2 meses que a gente está namorando de te trazer aqui, né? Seu conteúdo chegou a mim, eu vi um vídeo seu de grande exponencial aí de amplitude, eu falei, pô, o cara de Vitória, legal. Eu liguei um dia, você estava no banco, Bruno, tô aqui sentado aqui, tô na fila do banco. Mas você foi muito receptivo, entendeu
a movimentação. E para você que está chegando, por que o nome desse programa é Pó de Pedra? Eu te explico. O setor de mármore e granito é uma grande mola propulsora da economia capixaba e do Brasil, né? O Espírito Santo, aqui, Cachoeira Itapemirim, é responsável pela produção de 85% das chapas que rodam no país, né? Se produzem aqui. A gente tem extração de mármore e granito em todo o território nacional, ou em boa parte do território nacional, mas o polo industrial, o polo produtivo é aqui. Então aqui estão várias indústrias, então a mesa que está na sua casa, a bancada da sua cozinha, muito provavelmente foi produzida aqui ou de alguma forma teve contato com o setor produtivo daqui. E a gente tem levado de maneira leve essa informação, né? A gente vai falar aqui hoje de política, mas você já fica com essa memória afetiva aí em relação a gente. Depois você entra lá, siga, assista demais conteúdos, a gente tem muitas entrevistas bacanas aqui, a gente está produzindo uma série os pioneiros da pedra. Eu tenho conseguido pegar os caras das antigas mesmo, que tem história. Eu trouxe aqui, entrevistei recentemente o Álvaro Abreu, o cara que foi um gestor do Bandes, responsável ele e a equipe, né? Ninguém faz nada sozinho, mas ele foi um grande mentor da realização da Feira do Mármore e Granito. Então ele trouxe documentos históricos aqui. Então isso tudo pavimenta um caminho de muito sucesso, porque o povo que não conhece o seu passado está fadado a não conseguir construir o seu futuro, né? Então a gente precisa de pavimentar a história, a gente precisa pavimentar os momentos. E para nós é um motivo de muita graça, de congraçamento, a gente poder hoje discutir aqui não só sobre a sua carreira política, a sua vereança, o seu trabalho político em atividade, mas também buscar captar algumas percepções, né, sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo, na nossa região também, né? O momento está turbulento, o momento está pegajoso, e a gente vai abrir o microfone para falar sobre isso. Vamos. Bruno, se você me permite, eu queria só fazer um breve resumo sobre a importância do seu trabalho. Você acabou de falar agora de que o povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la, uma máxima do Edmund Burke, que é praticamente o pai do conservadorismo, e eu sou um conservador. Então, já me apresentando para vocês que estão em casa, eu sou um homem conservador, né? Conservadorismo não é uma ideologia. Ideologia seria o que o Eric Wagner chama de religião política. Eu não tenho ideologia. Na verdade, eu observo como um médico observa um paciente para poder observar sintomas e buscar os melhores tratamentos. É assim que um político deve enxergar a política. Mas veja a importância do que você está falando. Você falou sobre história. Aqui a região já foi um grande centro. O grande centro econômico do Espírito Santo era a Cachoeira de Itapemirim. Isso. E isso pode acontecer novamente, porque vocês têm potencial para isso. Segundo ponto, que interessante, a gente falou sobre cultura, falou sobre educação, sobre economia, e tudo isso influencia no setor de rochas, vejam só. O setor de rochas hoje, ele pode ser impactado, e normalmente é impactado, por exemplo, por uma questão de guerra cambial. Perfeito. Se você tem um problema econômico no país, você afeta o setor de rocha. Ele pode ser afetado por insegurança jurídica. Então, quando a gente discute, por exemplo, as questões políticas hoje, lá em Brasília, acerca do STF, espero que a gente possa falar disso aqui hoje, a gente também está falando do setor de rochas. O setor de rochas ele é impactado, hoje, sobretudo, por uma ausência de infraestrutura, aplicação equivocada de orçamento, entre outros. O setor de rochas ele pode ser afetado por uma questão diplomática. Vamos lembrar que talvez 1/3 desses clientes que você citou podem ser representados pelos Estados Unidos. É um grande comprador de rocha nosso. Claro, tem outros players no mundo, mas os Estados Unidos hoje ele é muito importante para esse setor. Você imagina o que seria, por exemplo, a gente perder um player importante como os Estados Unidos por conta de uma relação diplomática mal colocada, uma primeira-dama que xinga um secretário de Estado americano, ou um posicionamento equivocado no cenário mundial, se metendo em conflitos como o de Gaza e outros mais. Então, eu acho que pelo setor de rocha, a gente pode acabar discutindo N questões da sociedade brasileira que influenciam o setor de rocha e todo mundo que fornece para ele, porque você tem toda uma cadeia produtiva no entorno dele. Então, assim, é só para poder deixar o registro de por que é tão importante um trabalho como o seu. Porque abordando diversos temas, você, obviamente, explica o sucesso ou o fracasso
né, dos setores econômicos do país. E a gente está com um convidado aqui que não é qualquer coisa não, meu amigo. É o único vereador do Brasil, dentre outros políticos, que recebeu um convite formal para participar de um momento histórico, por que não assim dizer, que foi a eleição do Trump, né? Ele esteve lá na posse, foi convidado de maneira oficial pela Casa Branca e esteve lá aferindo percepções, sensações e observando o cenário e fazendo parte da história, né? Bom, eu como analista de relações internacionais de formação, né, a minha atuação é na área comercial e tal, mas a gente estudou um pouquinho, muita coisa a gente se esquece pelo caminho, né, por não estar atuando ali, né, como acadêmico, mas uma das vertentes que eu sou um conservador também, né, nos costumes e tudo mais, mas a minha linha de análise, de observação é como um analista. E como analista, existem duas correntes primárias de concepção da política no mundo, né? Você tem o idealismo político e todo partido de esquerda é idealista. Então as pessoas, eu fico às vezes, você que é um cara que comenta na TV aí, nos canais como o Braddock Show e outros, eu fico assim me coçando porque ninguém fala disso, né? O que é o idealismo político? O idealismo político é você pensar no que poderia ser o mundo ideal, né? É uma corrente que a esquerda está amarrada nela. Ah, podemos não ter guerra, podemos sentar no boteco e tomar uma cervejinha com o Putin e acabar com a guerra. Isso é coisa de idealista. É do cara que acha que vai soltar a pombinha da paz e vai tudo ficar bem, né? Para ele enriquecer, né? Porque aí tá malfadado a isso. Os caras se apoderam, você está vendo. Todas essas viagens, todo esse uso excessivo e verborrágico de vamos acabar com a miséria e nunca acaba. Isso é o idealismo político, é você plantar um mundo ideal que nunca vai chegar lá. E existe a corrente que eu acredito que provavelmente você também, que é o realismo político, né? O pai do realismo é o Hans Morgenthau, o cara que começou a definir o que é a relação internacional, o que é o realismo político. É você lidar com o mundo real. No mundo real tem guerra. Como você se prepara para isso? No mundo real tem interesse diplomático, como é que você se prepara para isso? Então, esse é o pragmatismo político que a gente precisa compreender e a gente vai abordar um pouquinho agora com um cara que é tarimbado nesse assunto. Bom, Dácio, a gente estava falando aqui sobre a temática do programa das ruas para as urnas. E ele evocou esse tema porque ele ajudou um personagem central aí do Brasil a formar o movimento nas ruas, né? Eu queria que a gente partisse daí. Como é que foi essa sua experiência de ativista político e como é que isso desencadeou e você está todo engravatado aí representando o município de Vitória? Estou vindo da sessão. Obviamente, o programa merece, né, uma beca para poder estar aqui num programa importante como o do Bruno, mas obviamente eu estou assim porque eu estou vindo da sessão, aí até tirar blazer, gravata, tudo ia ficar todo amarrotado aqui, eu já fiquei do mesmo jeito. Tô brincando com você, vamos lá. Não, na verdade foi o seguinte, eu tava no meu comércio e Seu comércio era de quê? Pois é, eu descobri um setor que seria pré-venda e pós-venda. Muita gente importava equipamentos da China e de outros países. Muitas vezes esses equipamentos chegavam aqui ou com alguma diferença, vamos dizer assim, do ponto de vista de engenharia, ou até mesmo com caixa, manuais, entre outros, que não tinham, não atendiam às exigências do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu comecei a ser procurado. Meu pai, na verdade, tinha uma empresa pequenininha lá em Jucutuquara com certo equipamento de câmera fotográfica na época, que existia isso. Meu pai atendia o Brasil inteiro. Ele era uma referência nessa área. O nome da empresa dele era Morsani, né? Desde final da década de 60, e ele virou uma referência nessa área. Fabricava peças e tal. Recebia câmera até de fora do mundo, né? Impressionante assim. Ele se tornou uma referência nisso. E eu abri uma outra empresa pensando em fazer algo semelhante, só que eu comecei a enxergar mercados distintos. E como o Espírito Santo tinha um Fundap e várias empresas vieram para cá, eu comecei a perceber que na logística dessas empresas não tinha um centro de atendimento para esse tipo de produto. Então, eu criei, na verdade, esse serviço, eu identifiquei essa demanda
e comecei a produzir. Eu produzia manuais para equipamentos, DVDs, essas coisas que eram compradas lá fora. Comecei a CDs, que eram CD de manual, essas coisas assim, caixas e por aí vai. E muitas vezes tinha equipamentos, por exemplo, que eles compravam que vinha com um microchip configurado errado. Então você tinha que botar aquilo numa memória, num gravador de EPROM e reconfigurar o equipamento todo para português e por aí vai. Então eu montei um laboratório, enfim, com vários funcionários e comecei a atender esse setor. E antes da venda, né? E depois da venda, ou antes ainda de vender para esses equipamentos que davam problema, tinha um setor específico que fazia o que eles chamam de refurbished, né? Que seria a recuperação para venda posterior. Já que você tocou no assunto, só por curiosidade, como é que você remunera isso? O cara te paga por quê? Por unidade? Por programado? unidade. Por unidade. Aí depois o cara embute no custo lá e vai... Na verdade a importadora ou até a indústria me pagava, né, por unidade. Dava um bom dinheiro, não ganhava pouco não. Não vou falar para vocês assim. Não, eu só estava querendo saber na cadeia ali, isso já devia estar embutido ali, né? Mas você está falando dos anos 90, né? Não, início dos anos 2000. Início dos anos 2000. A explosão dos tigres asiáticos. Legal. Né? E aí o que acontece? Quando eu comecei a observar, eu percebi que a política estava interferindo de uma forma muito assim, abusiva, e eu comecei a notar uma mudança na relação de todo mundo. O comércio, por exemplo, a interferência do Estado no setor de eletrônicos, no setor de informática, no setor da educação. Por exemplo, eu tinha amigos que tinham colégios, por exemplo, né? E aí de repente veio o tal do Pronatec, aí surgiram os campeões da área da educação. Eu comecei a perceber uma mudança no setor comercial influenciada pelo governo. Né? Surgiram os campeões nacionais em todas as áreas, os Magazines Luiza da vida, não queria falar nome, mas enfim, começaram a surgir, né? O Ricardo Eletro que... Velho, mas antes de chegar na Magazine Luiza, a gente viu o Ricardo Eletro. O Ricardo Eletro era genro do Zé Alencar, que era vice do Lula. Né? Início dos anos 2000. Então insinuante lá na Bahia. Eu comecei a perceber essa interferência do Estado na economia e comecei a perceber, inclusive, uma relação muito diferente, porque eu cresci, né, comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Eu comecei a perceber, inclusive, a relação dos funcionários com as empresas, como tinha mudado. E a influência, e eu sentia no ar, isso o Enro Lobachevsky trata disso no Ponerologia, o livro Psicopatas no Poder. Eu sentia essa atmosfera, mas não sabia o que era. Eu não tinha noção do que era, né? Então, eu conheci o Olavo de Carvalho por volta de 2004, 2005. Eu tinha Orkut na época e comecei a ler algumas coisas do Olavo. Ele já tinha lançado pelo menos 2 livros, né? Um deles no final da década de 90. E ali eu comecei a estudar para poder saber o que estava acontecendo. E já em 2006, eu falei, não dá. Quando o Lula foi reeleito, eu botei uma tarja preta no meu perfil do Orkut, escrito luto em cima da bandeira do Brasil. Ninguém usava internet para fazer protesto. Não existia isso em 2006. E aí as pessoas começaram a me dar meus pêsames na rua, achando que minha mãe tinha morrido. Mas, Odácio, desculpa te interromper, mas a gente tem que dar um ponto aqui. Cara, como é que você, nessa época, já começou a protestar contra Lula num período de grande efervescência financeira? O país estava num bom momento financeiramente. Eu era chamado de louco. Pois é. O ciclo das commodities, o barril de petróleo batendo 150, 160 dólares, 180 dólares. Como é que você conseguia protestar? Nego, eu te chamava de maluco mesmo. Todo mundo me chamava de louco. Né? Todo mundo. Todo meus mundo amigos... feliz com Minha Casa Minha Vida. Isso. E papapá, voo de galinha. Sim, mas vai lá. Como é que você percebeu isso? Eu percebi porque eu estava estudando e eu comecei a entender o que estava acontecendo. Eu comecei a enxergar depois do monte, né? E eu falava assim, caramba, é esse o desenho. Tem aqui um projeto de poder. Eu falava sobre esse projeto de poder naquela época. Você tem toda a razão e eu até te agradeço, porque poucas pessoas lembram desse período dessa forma que você está falando. As pessoas estavam comprando casa, comprando tudo, estavam se endividando. O Brasil Perfeito. Depois, né?
E então, assim, aquela bomba que estava sendo construída durante o governo Lula, eu estava vendo ela ser armada, só que eu era o cara chato, que falava assim, isso não tá legal, isso vai ser assim, isso vai ser assado, vai dar problema, tal. Pois bem, em 2010, mais ou menos, 2011, eu conheci a Carla Zambelli, também pela internet, né? Já tinha conhecido o Orkut, a gente se organizava aí em reuniões de Skype, né? Pelo Brasil todo, e já sabendo o que ia acontecer. O Rodrigo Constantino fazia algumas análises já no YouTube, falando sobre o risco que a gente estava correndo, a bomba que iria explodir. Não era unido. O Rodrigo e o Olavo, por exemplo, viviam em conflito. O Rodrigo Constantino chamava o Olavo de guru da Virgínia, o Olavo chamava o Rodrigo de Rodrigo Cocô, o pau quebrava. Mas ali naquele período, né, a gente entendeu a necessidade de começar a fazer os movimentos. O Rodrigo, ele tem uma maneira de se expressar meio nerdola, assim, ele é meio nerdolão, né? Ele na verdade, ele é um analista absolutamente preciso. Ele tinha uma linha mais liberal. A pegada dele era a escola de Chicago, ele só discutia economia. E a coisa mais estúpida que tem é você ficar preso à questão liberal. É absolutamente respeitável você ler Mises, você ter um lastro ou um pé, né, fincado nas ideias de Smith. E, inclusive, o Adam Smith ele tem uma visão muito clara, sob o ponto de vista moral. Ele fala, por exemplo, que o campo é o lugar onde você encontra Deus, mais ou menos da linha do Essa de Queiroz, né? O campo é o lugar do encontro com o divino, e a cidade é o lugar da profanação. Ele tem essa pegada, porém, no liberalismo econômico, você tem um tanto de economicismo. Seria mais ou menos, vou te dar um exemplo, para facilitar para quem está nos assistindo. O liberal, o cara que está preso à economia, ele nada mais é do que um marxista, só que sentado no Starbucks. Ele é um marxista porque, no final das contas, ambos acreditam que o mover material é que dirige toda a sociedade e gira a roda da história. É a mesma coisa. Um acredita que uma receita pronta vai cuidar da sociedade inteira por meio do controle da economia. E o outro acredita que o laissez-faire, que o livre mercado, vai resolver toda a questão da sociedade pela liberalização da economia. Só que a chave não está na economia, ora bolas. 1800 anos antes do Marx nascer, surgiu uma pessoa aqui no meio de nós, um tal de Jesus Cristo, que mudou a história do mundo sem mover material. O que move o mundo, o que move as pessoas, o que move a sociedade, inclusive a influência sobre a compra, a economia, são as ideias, a cultura. Você não vai vender cerveja onde a cultura é beber vinho. Razão pela qual existe uma disputa nesse campo cultural. Mas, em resumo... Não, mas é importante a gente falar isso. Ele está falando do Adam Smith, A Riqueza das Nações, e ele que inventou a teoria da mão invisível do mercado. O mercado tem uma mão invisível que movimenta as coisas. E ele está destrinchando isso, desmistificando, colocando um ponto a mais. Podemos dizer que é a fé, ou não? Pode ser, então, mas é cultura. Faz parte do ecossistema cristã, da fé? Então, a fé, ela é pilar de uma cultura. Por meio que eu falei, Jesus Cristo mudou a história do mundo sem precisar de mover material. O que eu quero dizer é que só o liberalismo ele não resolve as questões da sociedade. Você precisa ter uma série de conjuntos, uma cultura que faça esse mover. Infelizmente, a economia não vai dar conta disso. E eu, naquela época, enquanto a discussão era sobre capitalismo, socialismo e por aí vai, eu falei, olha, a gente precisa de criar um movimento que seja um movimento que discuta, primeiro, a corrupção, porque a população não vai entender. Não adianta. Se a gente começasse a falar de conservador e revolucionário, direita e esquerda naquela época... Mas, na verdade, esses conceitos não estavam nem bem definidos nessa época ainda, ou estavam? Para mim, estavam. Não seria possível passar isso para a população. Tá. Não, quando nas ruas surgiu,
Quando o Nas Ruas surgiu, a própria Carla fala que ela não tinha tanta compreensão dessas visões de mundo distintas que orientavam a sociedade. Aquilo que o Olavo sempre repete do Augusto Conte, né? Que a vida dos vivos é regida por filósofos mortos. Ela nem pensava nisso. Mas eu, que fazia parte do grupo e que normalmente dava algumas diretrizes de como a gente deveria agir, já tinha completa noção do que estava acontecendo e qual que era o nosso objetivo. Tanto é assim que as primeiras manifestações a gente já usava a bandeira do Brasil, o verde e amarelo já estava lá, a gente foi fazendo uma manifestação atrás da outra. Então, fizemos manifestações aqui em São Paulo, em vários lugares, e a esquerda respondeu com a manifestação do movimento Passe Livre, reclamando dos 20 centavos do Haddad, que tinha aumentado o ônibus, e o não vai ter Copa. Copa para quê? Que eles colocaram. Mas eu quero pontuar isso aí. Eu quero entender o papel e queria que você fosse claro dentro da sua memória aí, transmitir pra gente, porque é o seguinte, o que se torna um marco, quem se apropriou de todo o movimento que foi desencadeado com o enfraquecimento da Dilma, né, foi o movimento lá do pessoal, justamente do 20 centavos, o pessoal do MBL se empoderou muito disso aí. O momento chave foi os 20 centavos. Você está dizendo agora que foi a esquerda. O que eu me lembro tinha sido o MBL. Não, na verdade foi o seguinte, o MBL ele foi um movimento que a mídia aceitou por conta da relação dele com alguns partidos políticos, como o próprio DEM. Eu falo disso sem o maior problema. Não, tudo bem, entendeu? Eu quero ouvir você. Que eu vi. O Vem Pra Rua era do Colin, que é da COSAN, Colin Butterfield, ele era da COSAN, e ele tinha o Rodrigo, depois eu vou lembrar o nome dele, que era o cara que ficava à frente do Vem Pra Rua. Mas o cara que bancava mesmo Vem Pra Rua era esse Colin Butterfield. E o MBL, na verdade, não era o MBL do Kim. O MBL ele surge nas Alagoas e ele é roubado. Vou usar o termo roubado não para poder, eventualmente, não me processarem, ou aquela turma lá não me processar falando que eu estou falando que eles são ladrões. Ele foi tomado por essa apropriado. turma. Foi apropriado pela turma do Renan, do Kim, por aí vai. Mas o MBL, na verdade, ele nasce lá nas Alagoas, que tem lá o Léo, que é hoje vereador, o Daniel Araújo. Daniel Araújo, inclusive, foi o verdadeiro criador do Pichuleca, aquele boneco. Né? Foi ele que criou essa ideia do Pichuleca. Porque foi o seguinte, as manifestações iam pra rua, você está falando sobre 20 centavos, agora eu vou te explicar. Foi o ápice ali, foi onde falou, daqui para frente começou. Então, porque foi o seguinte, assim que começaram as manifestações, a esquerda estava fazendo a esquerda colocou o povo na rua, tá? O não vai ter Copa, eu vou te falar algo aqui que se as pessoas forem pesquisar, talvez nem encontrem documentos, mas pesquisar direitinho no Google, vocês vão achar a notícia da época. Aqueles pneus que foram queimados na frente do Mané Garrincha, quem levou aqueles pneus para lá foi um funcionário da presidência da República, do governo Dilma. Ele foi exonerado. Ou seja, eles estavam fazendo aquilo que o Olavo chamava de pressão de cima, pressão de baixo. Eles colocaram o povo na rua pedindo mais médicos, falando que eles queriam hospital padrão FIFA. Lembra disso? Porque o Ronaldo fez aquele comentário. Hospital padrão FIFA. Isso foi para poder justificar a medida que a Dilma tomou em seguida, que era trazer médicos cubanos. Acontece que se você pesquisar agora no Google e olhar lá Exército de Jalecos Cubanos, uma matéria do Augusto Nunes, vocês vão ver que ele me cita nessa matéria, porque eu descobri que o MST, o PT e a CUT estavam mandando revolucionários para Cuba estudar medicina para voltar como médicos. Ou seja, o PT fez aquela manifestação para poder justificar as medidas que eles iriam tomar a partir de então, inclusive a prisão em segunda instância. O que eu estou te contando aqui nem era para isso o podcast, mas eu acho importante, porque isso é um registro histórico fundamental de uma testemunha da época. E você estava fazendo o que em Brasília nessa época? Eu ia e voltava. Eu era comerciante, ia e voltava, ajudava a pagar caminhão, ajudava a pagar as elétrico, manifestações, com confusão danada.
E Brasília, e São Paulo e Curitiba também. Eu ia para qualquer lugar, bicho. Eu tomei, sabe, tipo assim, eu me joguei na rua, né? E aí o que aconteceu? Segue essa linha de raciocínio aí, Darcy, vai lá. Essa você estava falando dos mais médicos. Então, segue aí. Então, nessa época, e qual que era a estratégia da esquerda? Isso é uma interpretação minha, portanto. Eu não posso dizer que é uma verdade histórica, mas os documentos e as notícias dão conta disso. Eles começaram a manifestação por conta dos 20 centavos. Em São Paulo, quem era o prefeito? Fernando Haddad. Não tem lógica. A esquerda vai fazer um protesto contra um governo de esquerda? Pois é. E dali eles espalharam pelo Brasil inteiro, não vai ter Copa. E Copa para quê? Tocando terror nas ruas. Qual o objetivo? O governo Dilma passar uma série de reformas. Quais eram essas reformas? Bem, trazer mais médicos para poder atender o tal do hospital padrão FIFA. Estabelecer a prisão em segunda instância contra os corruptos, criminosos, isso, aquilo, outro, tal. E o plebiscito da Constituinte. As pessoas esqueceram disso já. Eles queriam um plebiscito da Constituinte, chegaram a fazer um plebiscito nas universidades brasileiras para poder fazer uma nova Constituinte, para poder estabelecer uma nova Constituição bolivariana no Brasil. Isso eu estou falando de 2013 e 2014. Veio a eleição de 2014, teve aquele processo, até hoje discutido. Qual processo? Que o Aécio perdeu a eleição. Tá. E processo eleitoral. Exatamente. Tá. Vamos lembrar que a Copa das Confederações foi em 2013. Depois veio a eleição de 2014, teve aquele processo eleitoral absolutamente estranho, né? Inclusive fala-se que o Aécio já estava em viagem para poder comemorar a vitória e perdeu de última hora, porque alguma coisa aconteceu ali naquela apuração. Mas, enfim, não estou aqui para discutir isso, para poder não ser preso. E na minha leitura, o que estava acontecendo ali era justamente uma ruptura que provavelmente pode acontecer de novo com a ida do Boulos para o governo agora e essa tensão entre Centrão e PT. E eles iam pegar com essa prisão em segunda instância e colocar a turma toda da social-democracia na cadeia. O que nós estamos vendo hoje já aconteceria lá em 2014, a gente só adiou. E aí, essa turma reagiu. O MBL e o Vem Pra Rua apareceram como legítimos representantes das ruas, sendo que quem levava o povo para a rua era o movimento nas ruas da Carla Zambelli, o movimento Resistência Democrática da Bia Kicis, eu acho que era Resistência Democrática mesmo, da Bia Kicis e do Alan dos Santos. O Alan dos Santos eu conheci nas ruas em 2013, né? E tinha um outro movimento chamado Revoltados Online. Esses movimentos aqui eram movimentos vinculados ao campo conservador. Os outros movimentos eram, alguns deles tinham Dia do Basta, tal, muito ligados à esquerda, e MBL Vem Pra Rua vinculados a essa social-democracia. Michel Temer, essa turma do Centrão. Pois bem, Centrão e direita se uniram nas ruas para poder derrubar o governo Dilma. Isso aconteceu. Temer entra. Mas é importante frisar, porque eu queria só, já que você tem tanta propriedade, você estava lá, você ajudou a construir esse ferramental todo de ativismo. A única coisa que eu queria frisar aqui, porque é o seguinte, até pouco tempo atrás, né, há 20 anos atrás, justamente nessa época toda aí, essa efervescência, a visão que o brasileiro tinha de esquerda e direita era justamente, né, a esquerda, estava muito claro, né, o PT, né, com um projeto de poder dele, que é claramente, é só olhar no retrovisor que você vê, claro, um partido que fica 16 anos no poder, isso é um projeto de poder, né? E a visão que a gente tinha de quem era o antagonista era o PSDB, né, que é a social-democracia, que depois veio o Teatro da Tesoura desmistificar isso aí, botar luz a esse problema. Eu quero que você, com essa propriedade que você me fala aí, me mostre para a nossa galera que está assistindo, porque assim, eu não me lembro, posso estar equivocado, né? Eu não consigo identificar o movimento político de direita nascendo. Como é que essa galera se uniu, se juntou e falou, agora nós temos uma direita no país? Porque nem partido de direita a gente tinha. O PL é resultado de PSL, que antes era não sei o quê, e papapá. Fala para mim o que você tem na memória disso aí. Você está chegando no cerne da questão e
eu vou falar algo que talvez muita gente até fique chateada. Tem muita gente que se apoia no Bolsonaro para poder se dizer de direita. Isso não tem nada a ver com direita. Tem muita gente que se apoia no bolsonarismo repetindo os chavões e slogans do Bolsonaro e às vezes até se comportando como ele quando era deputado para poder se dizer conservador. E isso não significa ser conservador. Isso significa imitar o Bolsonaro. Isso significa agir de forma mimética, repetindo as frases, slogans e chavões. Isso não constrói política pública, isso não cria um horizonte de perspectiva conservador, isso não fala sobre os problemas do Brasil, isso não discute a realidade da comunidade mais pobre, isso não discute a questão do esgoto, isso não discute melhorar a qualidade de vida do cidadão. Melhorar a qualidade de vida do cidadão, entender em que ponto da nossa história a gente se desviou, porque o Brasil era para ser uma grande nação se seguisse o projeto de Dom Pedro II, mas a gente se desviou. Então, ser conservador é um pouco além disso. Mas vamos lá, da onde surgiu esse conservadorismo, você está me perguntando? Eu acho que isso é excelente, essa pergunta. Por quê? O Olavo de Carvalho dizia que nada acontece na política sem que antes aconteça na sua cultura. Aí é que está o X da questão. Enquanto tudo isso estava acontecendo, esse personagem, Olavo de Carvalho, ele começou a abrir uma fenda dentro da hegemonia cultural esquerdista. Então, várias obras, vários autores que sequer eram lidos e conhecidos no Brasil ou na academia brasileira começaram a ser conhecidos no Brasil. Roger Scruton é um deles. Inclusive, nós temos um capixaba, salvo engano, cachoeirense, que é o Bruno Garchagin. Bruno Garchagin é daqui. É daqui, cachoeirense, que se formou e depois fez um mestrado lá fora com o próprio Roger Scruton, que trouxe as ideias do Roger Scruton para o Brasil, conservador. Temos que até trazer o Bruno aqui, hein, cara. Fundamental. Bruno é craque. Bruno Garchagin, para mim, hoje, é um dos poucos conservadores que sobraram, né, no meio, digamos assim, se é que existe um meio, uma mídia, né, nesse mundo que a gente tem acesso hoje das informações, ele é um dos poucos intelectuais brasileiros conservadores que sobraram. Então, o Bruno Garchagin, o Olavo de Carvalho trouxe leituras, por exemplo, o Rodrigo também contribuiu com isso, de Thomas Sowell, que não era conhecido aqui. Ele trouxe o próprio evento conservador que nunca existiu, né? Passou a ter feito a edição aqui. Como é que é o nome daquele congresso lá, Lázaro? Congresso Conservador, CIPAC. Mas CEPAC, isso né? foi muito antes ainda. O próprio Mário Ferreira dos Santos também teve a contribuição do Olavo para resgatar, e isso trouxe um renascimento de um pensamento conservador que, deixa eu te explicar uma coisa, não é que ele foi assassinado pela esquerda, não. Ele foi assassinado desde o regime militar em 1964, porque o regime militar em 1964 perseguiu e eliminou toda a resistência conservadora do Brasil. É mesmo? Claro, pô. Se você for pesquisar, mais deputados da UDN foram caçados do que comunistas. Carlos Lacerda foi perseguido. O regime militar é porque as pessoas têm a ideia contada pela esquerda. Como a Globo, a Miriam Leitão, diziam que o regime militar era de direita, todo mundo comprou isso. Mas, na verdade, o regime militar, ele criou a Embrafilmes e dava dinheiro para os esquerdistas comprarem suas coberturas no Leblon e, com o resto do dinheiro que sobrar, fazer um pornozinho para a família brasileira. Ou vocês já esqueceram disso? Dama da Lotação, Bonitinha Mais Ordinária, Rio Babilônia, esses filmes todo pornô. Regime militar, dinheiro público. Hoje, um conservador daria piti por conta daqueles filmes sendo patrocinados com dinheiro público. Você acha que não? Qualquer um daria piti. O Galagueira era transmitido ao vivo. Goulart de Andrade, Rede Manchete. Uai, que conservadorismo é esse, gente? Então, não tinha nada conservador naquele regime. O que tinha naquele regime era o combate às guerrilhas, né? E era um regime controlador, centralizado, 84% da economia controlada por Brasília, de fazer inveja aos soviéticos, né? Que a gente tinha 4 modelos de carro, né? e tinha que comemorar.
E agora, claro, você tinha mais segurança, claro, você tinha essas questões. As pessoas falam, não, porque é muito seguro aqui e tal, não sei o que. Dizem que em Cuba também é muito seguro. Para o turista que vai lá, eles falam que Cuba é seguro. E aí? Então, assim, mas só para poder terminar. O que aconteceu no Brasil foi que a mentalidade, a visão conservadora de mundo que havia desaparecido, até porque as universidades foram entregues pela esquerda também pelos militares, começou a ressurgir. E um movimento conservador começou a nascer. Não, mas é porque está muito superficial. Queria só que você adentrar. Porque olha só, vamos lá. Você está falando da Olavo, deu luz aí. Há um movimento conservador. A projeção da cultura. A cultura é onde está o cerne da questão e não na economia. Economia, independente do regime que vai coordenar a economia, o movimento é cultural. Mas isso, lá nos anos 20, nos anos 30, a esquerda, com Gramsci, já tinha descoberto essa fórmula. Ele sabia que não teria como implantar o comunismo no ferro e fogo, na guerra, na guerrilha, porque existia um pensamento cultural, né? Karl Marx fala disso e Antônio Gramsci aprimora esse pensamento. Gramsci, Marcuse, essa turma toda. O que eles fizeram? A gente viveu ali o período guerra e o pós-guerra, né? O pós-guerra com a Guerra Fria, mas o período de guerra com esses caras da esquerda já chegaram e descobriram, velho, a gente precisa se apoderar das instituições. E a gente viveu o regime militar tentando combater isso aí por um clamor popular, a gente sabe lá do movimento das famílias pela família brasileira. Chamado pela OAB. Isso. Pelo Estadão, pela própria Globo. Pela própria Globo, né? O Roberto Marinho elogiou, então. E aquela fala que... Mas só para chegar lá. E aí a gente viveu um período de opressão, né? De repressão no regime militar, contra as ideias, livre ideia de pensamento, etc e tal. Só que, nesse meio tempo, nesse inteirinho de tempo, a esquerda foi se apoderando das instituições, sobretudo da comunicação e das instituições de ensino, né? Tanto as universidades federais... Aí é que tá, eu não sigo essa tese assim, sabe por quê? Porque eu quero que você... Porque isso eles já fizeram muito antes. Sabe por quê? Olha só, Bruno, não é uma coisa matemática assim, eles descobriram isso, fizeram aquilo. Não. Olha só. Stalin nasceu no século XIX, meados do século XIX. A mãe dele lavava roupa para fora, tal, não sei o que, era pobre. Quer dizer, se bem que a pobreza era uma coisa normal no século XIX na Rússia, né? Nem era Rússia, era Geórgia. Aí ela pegou e falou assim, pô, meu marido é alcoólatra, eu acho que eu preciso salvar a vida desse menino. Botou ele numa escola de padres. Chegou nessa escola de padres, ele estudando nessa escola de padres, várias obras de Bruno Bauer, do próprio Marx, de alunos do Hegel, os hegelianos, como eles chamavam, chegou lá para ele, dentro da escola de padre, e ele começou a ter influência dessas obras absolutamente satânicas, esquerdistas, dentro de uma escola de padre no século XIX. Ou seja, a universidade, quando você vai ler as cartas do próprio Marx para a família, ele com 17 anos de idade, é impressionante a mudança. Antes, as cartas dele falavam com amor com os pais. Quando ele muda a universidade, ele sai da Universidade de Bonn e vai para a Universidade de Berlim, que ele tem contato com esses hegelianos, com os seguidores de Hegel, né? Com Strauss e outros mais, todos anticristãos. É impressionante a mudança. Ou seja, a influência na universidade já estava lá. A universidade sempre foi um lugar de disputa dessa turma da esquerda. O que aconteceu em relação à influência da escola de Frankfurt, que a gente viu mais especificamente na década de 60, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, foi uma outra coisa. O que mudou foi a inversão da infraestrutura e superestrutura do Marx. Eles entendiam, antes da análise da escola de Frankfurt, que o mover material tinha a determinação sobre a vida das pessoas e era a infraestrutura. Portanto, haveria uma revolução proletária. Na escola de Frankfurt, eles falaram, não é o mover material. Não é o mover material.
se você tirar os pilares do cristianismo, se você tirar a filosofia judaico-cristã, a filosofia grega, e se você tirar o direito romano, essa sociedade erode. Então, ali eles começaram a desenvolver vários pensamentos. E aí começou o processo de revolução sexual na década de 60, começou todos esses processos todos. Essa só foi uma pequena mudança, mas a influência dentro da esquerda, dentro desse meio cultural, dentro das universidades, da tomada dos rádios, da tomada da TV, isso já começou desde sempre. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, para a gente não perder aqui e começar a entrar devagar, por muito... Eu só quero ordenar a conversa no sentido seguinte, para a gente ir para o passo 2. Isso. Vem a queda do Muro de Berlim em 89. Nova Constituição Brasileira, 88. Primeira eleição direta, né, democrática do país, elegemos Fernando Collor. E aí, 2 anos depois, a gente demite Collor, né, por causa daqueles meandros que não vamos adentrar neles agora. E aí vem aquele períodozinho de hiato ali do Itamar, vem Fernando Henrique com um plano real em 94 e fica 2 mandatos, 94 a 98, 98 a 2002. Uhum. Bom, no final do mandato de FHC, a social-democracia já estava combalida, porque veio aquele processo de privatização, de liberalismo econômico, só que o pessoal já estava sentindo o rebote, né, de toda aquela decadência econômica ali no início do governo Bush lá e finalzinho de Fernando Henrique. Mas aonde eu quero chamar o fato aqui agora para a gente ordenar a conversa e seguir. Até então, o Brasil não tinha flertado com a esquerda, a esquerda desnuda, né? A revolucionária, cubana, bolivariana, toda essa coisa do Foro de São Paulo. Isso não estava efervescendo, mesmo porque Lula já tinha competido aí várias vezes e ele só conseguiu ganhar com alguns fatores, e eu queria que você passasse por ele e fosse lá na frente de novo, que foi o quê? Ele se travestiu lá, o Duda Mendonça inventou o Lulinha Paz e Amor, não é isso, Lázaro? Você estava vivo nessa época já? Estava no berçário? Estava por ali, né? O Lulinha Paz e Amor, né? Ou seja, aquela maquiagem do cara mais moderado, né? Não estava mais o sindicalista bravateiro, o cara que queria ferro e fogo e fazer toda a revolução que ele ficou uma vida inteira defendendo. E aí, a primeira impressão foi positiva, né? O cara deu sorte que ele pegou um momento do ciclo das commodities em alto. O Brasil era o país e teve a famosa capa da revista Time lá no início do governo Lula, né? do Cristo Redentor voando. Era o mundo inteiro. A Europa em decadência já há muito tempo, a economia travada, né? No início ainda era a Comunidade Europeia, não era nem a União Europeia ainda, estava mudando. Veio todo o processo de blocos econômicos, aqui o Mercosul se fortalecendo, o NAFTA, né, nos Estados Unidos, Canadá e México, e por aí vai. Os tigres asiáticos que você citou muito bem, e a commodities lá em cima, e Lula consegue botar dinheiro, consegue dar aquela impressão de que o país está crescendo e expandindo. Eu digo isso para dizer o seguinte: o Brasil não vinha de um histórico de eleger a esquerda. E a gente tem uma falsa impressão, na minha impressão, eu quero ouvir a sua, de que a gente foi enganado, a gente comprou lá gato por lebre. A gente foi conduzido a um erro, né? E você... Porque, afinal de contas, o Brasil, se for analisar pela linha da cultura, ele é um país hegemonicamente cristão. Sim. Tanto pelo lado católico quanto do protestantismo, que inclusive vinha de uma década inteira de crescimento exponencial, que foi os anos 90, a época que mais cresceram as igrejas evangélicas no Brasil, né? Foram 20 anos de crescimento exponencial. Como que a gente entrou nessa e como foi a ruptura que veio depois que você ajudou a fazer parte dela? Então pronto, olha só o que você acabou de falar. Em 1989 a gente fez uma Constituição. Você acabou de falar isso. Por que ela foi em 89? Foi 88, não? Não, 88, desculpa. É porque eu ia falar de 89, você vai entender agora. Por que foi em 88? Foi o final do regime militar, né?
Então, o final foi 85. Sim, mas aí o Sarney foi eleito indiretamente, porque ele também não foi voto popular, ele foi eleito pelo colegiado lá. Então, mas 88. Na verdade não foi Sarney, foi Tancredo Neves, que morreu na sequência e entrou Sarney. Então, o que aconteceu em 89? A queda no Muro de Berlim. Pois é. Se você olhar a nossa Constituição, é absolutamente soviética, cheia de instrumentos que são de governo e não de Estado. Por exemplo, quando você determina o que o país vai ter que dar para as pessoas, isso só pode ser por meio de imposto. Educação, segurança, saúde, não sei o que, isso são medidas de governo, não de Estado, né? Vamos lá. Artigo 4º da Constituição. Peguei aqui para você aqui, ó, porque tem lá um parágrafo único, né? Tá aqui, ó, o parágrafo único do artigo 4º da Constituição. Dá uma olhada aí. Parágrafo único do artigo 4º da Constituição. Leia aí o que está escrito aí. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ou seja, isso foi colocado em 1989 na Constituição, por influência de Franco Montoro, Michel Temer e outros mais. Isso aqui nada mais é do que o projeto de Simão Bolívar. Tá aqui. Perfeito, tá mesmo. É o projeto de Simão Bolívar, porque como é que você vai fazer uma integração econômica sem uma moeda única e sem um sistema fiscal único? Como é que você vai fazer uma integração política e social, que significa, no mínimo, você de garantir direito previdenciário para um argentino, para um colombiano, ou para um peruano ou para um venezuelano? Ou seja, isso foi colocado na nossa Constituição, meu irmão. O que eu quero dizer para você, o que aconteceu lá na frente, na verdade, foi, não tem quando as escamas dos olhos de Paulo caem? O que aconteceu lá na frente, no nosso movimento, que a gente começou a botar a tropa na rua, foi tirar as escamas dos olhos do povo. Mas esse desenho e essa impressão que você tem de que o Brasil nunca foi um país que abraçou as ideias de esquerda, eu estou te mostrando de forma documental que ela não é verdadeira, porque eles já estavam construindo isso aqui. E hoje no Brasil, por conta dessa Constituição soviética, e para que você que está nos assistindo saiba, soviético significa conselho, nós temos mais de 43 mil conselhos em nível municipal, federal e estadual, com poder normativo e deliberativo, que ferra qualquer setor, inclusive o setor de pedra. Então, é uma loucura o que a gente vive no Brasil. Por quê? Porque lá atrás, em 1917... eles fizeram uma revolução russa, e aí a gente precisaria de uns 3 podcasts para a gente continuar conversando. A gente marca outros depois, né, não, Lázaro? Quem que tá dirigindo a turma aí? É o Damon. Damon, então dá uma descansada aí, já comeu um pãozinho ali, um pão com queijo. Não, a gente está sendo bem tratado aqui. E porque o que acontece é o seguinte, lá em 1917, quando os russos tomaram quer dizer, os russos não, né? Para que vocês saibam, que aqui o Pedro ele gosta da coisa assim, ele não chama qualquer um, ele chama alguém para falar a verdade para vocês. Então, se tem uma mentira que sempre contaram, foi que Lenin, Trotsky e Stalin fizeram revolução na União Soviética. Isso não aconteceu, tá? Havia um governo de transição, Nicolau II já tinha caído em 1917, já tinha renunciado por conta do pedido dos seus próprios ministros e generais. E aí o que aconteceu? Esse governo provisório soltou os 3. Stalin estava lá na Sibéria, preso, aí volta o Trotsky, que estava em Nova York, e o Lenin estava na Suíça, voltou os 3. E aí eles exigiram uma eleição, aí teve a eleição, em novembro de 17. Só que os bolcheviques perderam a eleição. 70% da população russa rejeitou eles. Aí quando chegou em 1918... eles cercaram o parlamento e falaram assim, não, o poder não vai ser do parlamento, não, o poder vai ser dos sovietes. E assim foi feito o processo revolucionário. Aqui no Brasil, foi feita a mesma coisa, só que sem arma, pô. Eles entregaram o poder na mão desse monte de conselhos, 43 mil conselhos, e está aqui a Constituição, que foi feito tudo com amor, tudo de gravata, tudo bonitinho, dizendo assim, não, nós somos liberais, nós vamos discutir aqui liberdade econômica e bababá, e colocando no povo brasileiro um regime absolutamente comunista. Então, voltando para 2012, 2013, a gente começou os movimentos. Em 2014, eles deram aquela eleição para Dilma.
os movimentos cresceram, a social-democracia entrou com esses movimentos, a MBL, e vem para a rua para poder juntar força, tiraram a Dilma do poder e o Temer ficou. Acontece que isso abriu uma fenda, uma ruptura, porque pela primeira vez a gente tinha eles como inimigos, adversários um dos outros. Só que o povo é conservador. O povo não é nem social-democrata e o povo não é comunista. Então você está batendo com a mesma fala que eu acabei de falar aqui agora. Eu concordo com você. Aí vamos lá, o povo não é nem comunista, nem social-democrata. E aí surgiu um personagem que o Olavo sempre disse, no dia que surgiu o primeiro cara que falar o que o povo pensa, que falar o que o povo quer e que for conservador, a população vota nele. Mas esse cara não surgiu. Ele estava lá há 26 anos. Sim. Batendo estaca, falando doideirada. O pessoal chamava ele de maluco. Como chamavam também Enéas de maluco, né? Sim. Era maluco. Isso. Todo mundo ria do cara. Isso. Só que o problema é que os outros grupos sempre estiveram juntos. Dessa vez teve a ruptura. Entendi. Teve uma... Pela primeira vez teve essa fenda que foi aberta. E aí, Dácio, eu queria falar de você agora. Aproveitar para a gente falar. O que está acontecendo nesse momento é o seguinte. Eles viram que ele ganhou e não sairia do poder. O que eles fizeram? Se juntaram de novo. É isso que aconteceu no Brasil. O resumo é esse. Agora vamos falar de mim. Não, mas eu queria falar de você nesse contexto, né? De maneira direta, falando de você ajudou a articular esses movimentos e você, pelo que a gente estava falando no off aqui, acabou, mesmo a partir de Vitória, integrando todos esses movimentos de construção dessas pautas, né? E conviveu com Zambelli, por exemplo. Queria que você falasse um pouquinho, não só de Zambelli, mas de toda essa galera da direita que despontou. Alguns foram para as veredas da política, ganharam eleição, estão por aí, são seus parceiros aí de mercado político, de ideal, né? Queria que você falasse um pouco disso. Então, eu nunca fui um cara de frente, até porque não sou tão bonito quanto a Carla Zambelli, quanto a Bia Kicis e outros mais, né? Tem que concordar. Eu fiquei em bastidor, trabalhando aqui em Vitória. Eu continuei atuando, enfrentando os problemas, desafios da cidade e outras coisas mais. Cheguei a trabalhar no município de Vitória como gerente de controle ambiental. No governo de quem? Foi na época do prefeito Luciano Rezende. Teve um enfrentamento em Vitória dele contra a Irine. Você acredita que eu fui funcionário da prefeitura de Vitória também? Eu fui fiscal de postura, obra e publicidade. Eu peguei 2 anos de Luiz Paulo Veloso Luca e depois 2 anos, 1 ano e meio de João Coser. Eu trabalhei lá com o Luciano, acabei com questão de licenciamento, alvará, esse negócio todo na época. A gente montou um comitê de simplificação. Vitória evoluiu pra caramba nesse sentido. Eliminei as burocracias lá. Depois eu fui para Brasília trabalhar como assessor técnico da Comissão de Meio Ambiente, que a Carla tinha virado presidente, né? Inclusive, vou te dar um furo. Eu recebi agora uma mensagem. Eu estou como vereador de Vitória, mas recebi agora uma mensagem. Deixa eu só pegar aqui. Furo Notícias aqui no Pó de Pedra Política. Ó, bota a musiquinha, bota a vinhetinha do furo aí, primeira mão. Pó de Pedra Notícia, Pó de Pedra News. Vou botar o Pó de Pedra News aqui. Então, a Subcomissão Especial de Fiscalização dos Direitos dos Presos Políticos do dia 8 de janeiro está preparando um convite, vai me mandar o ofício, chega nos próximos dias, para eu poder trabalhar assessorando essa comissão, pro bono, né? Obviamente. E eu devo ajudar essa comissão vinculada à Comissão de Segurança Pública nos próximos dias lá em Brasília. Devo colaborar com os trabalhos. Eles querem chamar alguns personagens como o Jeffrey Chiquini, o Sebastião Coelho e outros mais, e eu devo colaborar com os trabalhos lá dessa subcomissão por conta da história, né, que eu ajudei a construir lá em Brasília durante esse período que a gente passou lá. Então eu fui trabalhar, só informando, eu fui trabalhar na comissão de meio ambiente lá junto com a Carla, depois trabalhei com a Carla, fiquei ajudando a coordenar a equipe da Carla durante um bom período, e veio a eleição de 2022, me candidatei para ajudar o PL,
tive 16.340 votos. Como deputado? Federal, né? Não, me candidatei a deputado federal para ajudar o PL, tive 16.340 votos. Ajudei a montar um projeto chamado Lealdade Acima de Tudo. E nesse projeto, a gente pegou 20 candidatos e conseguiu eleger 16 deles. Uma delas já veio aqui em Vitória e contou que ela um dia estava trabalhando e tocou o telefone, era um careca lá do Espírito Santo falando para ela que ela tinha que ser candidata, ela é da Amapá, e ela falou, esse cara tá louco. Aí eu chamei ela para conversar, era eu, né? Eu chamei ela para conversar e falei que ela ia virar deputada, ela não acreditou, que é a Silvia Ampi, lá do Amapá, né? Silvia não tinha sido caçada lá? Como é que foi esse negócio? Então, tá uma guerra danada, Amapá é fogo, né? Lá é terra de Randolph e Alcolumbre, né? Mas no final das contas, caçaram ou não caçaram? Ela está em recurso. Estão tentando caçar. Na verdade, eu acho que deram lá um dinheirinho lá para uma assessora lá para poder inventar uma história. A Silvia é uma pessoa reta, militar, pessoa super correta e, obviamente, jamais cometeria qualquer ilícito. Eu conheço a Silvia e ela está vítima, está sendo perseguida porque ela está enfrentando interesses multimilionários numa terra onde sempre exploraram sem qualquer tipo de critério, né? E com caciques políticos poderosos. Mas eu espero que ela consiga sobreviver e ela daria uma boa senadora naquele estado. Já pensou trocar Randolph por Silvia? Seria sensacional, né? Mas enfim, e ajudei a montar esse projeto, né? E foram eleitos 16 parlamentares. Dos que você apoiou? Dos 20 que a gente montou o projeto, 16 foram eleitos. Então você é um montador de projeto político? Eu não gosto de ficar fazendo esse tipo de propaganda, não, mas... Não, mas a gente assim, tem que parar com falsa modéstia, pô. Você tá falando que você montou o projeto para 20 de elegeu 16. Foi o melhor projeto da história. A lógica aplicada foi utilizar uma mesma plataforma para poder eleger o maior número de parlamentares possíveis. É claro que eu não farei isso sem a força da Carla, né? A Carla Zambelli realmente tem uma força absurda, né? E eu colaborei com esse projeto, digamos assim, né? E a gente conseguiu eleger um número grande de parlamentares. Um deles é o Coronel Meira, veio conversar comigo para poder ser o chefe de gabinete dele. Eu falei que topava. Virei o chefe de gabinete dele e lá assumi também como secretário-geral da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, né? Para você ter uma noção, Pedro... Bruno... Desculpa, você Bruno. cismou com o Pedro, rapaz. Escreve aí, Bruno. Não, Bruno, foi igual mal. Eu fiz com você aqui, ó. Daço Bracarense. Não, Bruno, não, eu sei que é Bruno, mas eu não sei por que esse Pedro tá... Você tá lembrando de Dom Pedro II Não. É o Pedro Pelissari, que tem um vídeo que ele precisa fazer para mim, toda hora eu esqueço, é meu assessor. Então, Bruno, o que acontece é o seguinte, para você ter uma noção em relação a essa questão do trabalho que a gente fez lá, eu tenho até isso documentado. O Lupe disse que não sabia da situação do INSS. Ele não sabia. Ele não sabe. Coitado, ele não sabe que teve desvio do INSS, por aí vai. Eu vou te mandar um documento aí agora, né, de nossa autoria, eu trabalhando lá junto com o Coronel Meira e à frente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Eu vou te passar um documento aí agora. Mande. Para você ver a data de um ano atrás. Bruno Ramos está aqui. Você vai ver que há mais de um ano, respondendo a um ofício do dia 13 de maio de 2024, né, o senhor Carlos Lupe, está aí assinado eletronicamente por ele. Tem uma série de informações, depois você dá uma olhada. A gente informando, eles dando uma resposta para a gente, que a gente apontou todos os desvios que estavam acontecendo. Isso aqui é importante, cara. Podemos passar isso aqui? Pode ficar à vontade lá. Então eu vou te mandar isso, Saulinho. Você vai ver aí que tem... Joga esse documento aí agora, fazendo favor. A assinatura do Carlos Lupe, que ele assinou eletronicamente. E você estava na qualidade de... Eu era chefe de gabinete do Coronel Meira e secretário-geral da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Então, na verdade, o trabalho parlamentar, Bruno, ele é muito mais profundo e importante do que aquilo que as pessoas estão assistindo, né?
Muitas vezes o vídeo é legal, é importante a gritaria, a confusão, né? Mas tem situações, pô, se eu te contar algumas aqui, você cai para trás. Então conta, pô, para nossa audiência ouvir. Tá vendo como o negócio é intrincado? Pó de Pedra é qualidade. Estamos trazendo aqui um convidado que tem bagagem. Tava lá, ajudou a fazer. Conta aí. Por exemplo, hoje eu estava contando isso lá no plenário da Câmara para os nossos colegas, né? A gente está falando de um estado, nós estamos no estado que ele tem indústria, agroindústria, importante, hein? E nós temos plantações, né? Tá aí, ofício de 13 de maio de 2024, no qual exaram requerimento de informação que requer informações do Ministério da Previdência Social a respeito de denúncia de fraude, vazamento de dados, filiações irregulares e descontos indevidos por associações na folha de pagamento do INSS de aposentados e pensionistas. Olha aqui embaixo quem assinou. Nota técnica, atenciosamente. Aqui, Tá. Documento assinado eletronicamente por Lupe. Ele informando que já teria tomado providência e tal, e por aí vai. Cadê? Mas tá escrito isso aqui? Tá, vai descendo aí que você vai ver. Pode ir passando aí o documento. Em atenção, ofício... Isso. Sobe lá. Sobe. Subiu, desci. Aí. Aí tá aqui, dessa forma, resposta ao questionamento, segue. Aí pode descendo. Manda a nota técnica 331. São várias páginas aí. Mas só para vocês verem a ciência dele lá, né? Traz de análise de requerimentos, desconto devido por associações, né? O Ministério da Previdência Social tem conhecimento das denúncias de fraudes e vazamentos de dados de filiações regulares ou pensionistas? Aí tá aqui, eu estou apresentando para eles aqui, né? Das respostas, vai passando. Você que redigiu esse documento? Sim. Aí tá aí. Encaminhou o presente processo à Secretaria de tal, em seguida que encaminhou para tal, ou seja, mais gente tomando ciência, né? Isso para mim é ótimo, inclusive, né? Seu despacho tal, possui fundamento, como fundamentos por tal, podendo encaminhar, pode descendo. Foram adotadas medidas sistêmicas de forma cautelar, bloqueada qualquer verbação de novos descontos. Eles informaram que estavam pedindo o bloqueio de novos descontos, né? Em maio de 2024, até que seja feita a implementação da assinatura eletrônica avançada, porque é o problema que a gente estava falando, que surgiu agora na imprensa, de que tinha desconto sem assinatura, né? E aí assim vai. Mas olha só, já que você está aqui, estamos tocando nesse assunto, o pessoal da esquerda, o governo tentou emplacar de que esses descontos aconteciam desde 2019 no governo Bolsonaro. E aconteceu mesmo. Mas qual que é a sua visão sobre isso? Minha visão sobre isso é que, na verdade, o Lula e o irmão dele já roubam pensionistas desde a década de 70. Você sabe como é que o Lula conheceu a dona Marisa, a ex-esposa dele? O marido dela era um taxista, morreu assassinado. E ele fazia parte dos sindicatos metalúrgicos. Ele fazia o serviço de táxi como bico. E o Lula, na verdade, não era Lula, era só Luiz Inácio, porque Lula era um sindicalista conhecido do ABC. Só que a gente está falando da era do rádio. Então, na era do rádio, quando falavam assim, o Lula tá vindo aí, ninguém sabia quem era a cara do Lula. Acontece que numa dessas o Lula vem aí, o Lula, sindicalista, sofreu um acidente e morreu. Bateu o carro numa estrada em São Paulo e morreu. E aí o Luiz Inácio roubou o nome e a persona desse sujeito que morreu. Isso você pode ler no livro do José Neumann e Pinto, O Que Sei de Lula. E o Paulo Vidal, inclusive, o Lula não colocou isso no filme dele, o Paulo Vidal, que era o cara que colocou ele no sindicato, porque o Paulo Vidal conhece essa história toda. O Luiz Inácio roubou o nome do Lula e foi trabalhar com o irmão Frei Chico no setor de pensões do sindicato. E virou para o irmão Frei Chico e falou, arruma uma viuvinha aí para mim. E a viuvinha é a Marisa Letícia. E foi assim que ele começou o relacionamento com a Marisa Letícia, porque ela recebia a pensão do marido assassinado que fazia serviço de bico de táxi. Foi assassinado ou foi acidente?
O marido da Marisa Letícia foi assassinado. Que chamava Lula. O que chamava Lula morreu de acidente. Foi outro cara. Tá. Que o Lula roubou o nome dele. Né? Então, pegou a história que já estava na vinheta do rádio lá. Isso aí. E roubou a vinheta, a história do cara. Entendeu? Então a história do cara já é um roubo desde o início. E aí, a partir de então, eles nunca pararam. O setor de pensões, as pessoas precisam olhar. O Lupe foi afastado do governo Dilma por causa de fraude. Essa equipe que está aí, acusada, foi nomeada por Lula em 2004, primeiro governo Lula. Ou seja, já estão fazendo falcatrua desde lá. Putz, então assim, aí essa máfia estava dentro do governo Bolsonaro, só que eles não tinham a escala que conseguiram depois no governo Lula. Não, mas é isso que eu quis te provocar, porque tem uma entrevista recente aí, assim, do período do mandato do Bolsonaro, mas que ele reavivou porque ele já sabia que havia o tiro para ele, usar essa celeuma aí de... Ele dizendo numa entrevista com vários microfones lá, dizendo, olha, pessoal, tem um sistema de fraude aqui, já está identificado. Sim. Isso. Aí ele baixou uma lei lá, isso mesmo, para dificultar. E aí o Congresso foi lá e derrubou a medida do próprio Bolsonaro. Derrubou, salvo engano, o número 174, a MP foi discutida no Congresso, eu lembro como se fosse hoje, o pau quebrou, Lindenberg, essa galera toda gritando a favor da derrubada da medida provisória do Bolsonaro, porque isso iria atrapalhar os idosos e blá, 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 blá. Eu lembro como se fosse hoje. Não, o gráfico, inclusive, que o Nicolas mostrou no vídeo dele lá, é surreal, né? Cresceu depois que o cara entrou no poder... Não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar, é uma fraude muito grotesca. Negócio gigante, entendeu? Só bandido. Agora, vamos lá, né? Assim, para poder explicar o que acontece hoje com o Brasil. Só para o seu público entender, né? Me irrita um pouco o nosso campo conservador hoje, porque o campo conservador, ele muitas vezes se perde em discussões absolutamente inúteis, né? Por exemplo, um sujeito igual o Janones, réu confesso, todo mundo sabe que ele fez rachadinha mesmo e por aí vai. Ele confessou já. Confessou, é bandido, enfim. Inclusive assinou documento para devolver. E assim, é claro que ele tem muitos seguidores. Então, eu tenho duas escolhas a fazer. Ou eu posso discutir os problemas do Brasil, ou eu posso navegar nos seguidores do Janones. Porque se eu bater no Janones, os seguidores deles vão tentar reagir. Isso vai hypar o meu vídeo. Ainda que seja contra, ainda que seja para me xingar, isso o algoritmo vai entender que meu vídeo tem relevância. E ele vai passar a ser entregue. E ele vai ter muitos views. Então eu vou lacrar, vou mitar na internet. Então eu vou bater no Janones. Só que enquanto eu estou batendo no Janones, tem coisas acontecendo que são absolutamente assustadoras. Eu vou te contar uma delas. É a MP 1227. E eu poderia falar de outras também. Eu posso falar, por exemplo, da Lei Complementar 136, votada na Câmara, que mudou o sistema de imposto de combustível. Mudou o sistema de imposto de ad rem para ad valorem. O Bolsonaro mudou a fixação do ICMS, do ICM dos combustíveis, na Lei Complementar 192. E ele falou o seguinte, a partir de hoje, independente do valor do combustível, você está fixado em R$ 1,20 por litro o ICMS. Você quer ter mais lucro de ICMS ou o governo do estado? Faz a economia girar para queimar mais combustível, que quanto mais combustível você usar, mais ICMS você vai ter. Aí o que aconteceu? O Lula entrou agora. Aí ele fez uma lei complementar, projeto de lei complementar de número 136, mudando o sistema fixo, que é chamado de REM, para ad valorem, ou seja, o ICMS muda de acordo com a mudança do preço do petróleo. Aí, o que acontece? Os estados pediram isso, para poder aumentar a arrecadação do estado. Por isso que a gasolina subiu ultimamente. Aí o que aconteceu? Subiu muito. Então, aí o que aconteceu? Só 64 deputados votaram contra o projeto de lei complementar 136. Por quê? Porque não é hype, o pessoal não vê na internet, dane-se. Ou seja, isso fez o preço do remédio subir, da carne subir, da comida subir, tal. Toda a cadeia. E ninguém fala nada, velho, ninguém discute. E esse é um problema real. Eu quero, antes de chegar nesse tema aqui agora, nessas temáticas que você tem muito conhecimento, nós vamos ter, Lázaro, que agendar um retorno aqui do cara aqui, porque tem muito papo. Mas olha só,
eu quero pegar um gancho aqui com você, que é o seguinte, porque a gente estava falando do perfil conservador. Você falou de Olavo, da abertura que ele deu, Rodrigo Constantino, toda essa a rachadura, a fenda no sistema. No sistema político. No sistema político, beleza. E aí, eu queria compreender na sua visão, que eu estou vendo que você tem bastante bagagem para opinar sobre isso. Eu estava doido para trazer um cara assim que tinha propriedade para falar. Olha só. Quando o Bolsonaro montou o primeiro escalão do governo dele, ele dividiu, na minha visão também, eu não sei se eu estou certo, mas a minha forma de compreender, ele dividiu o escalão em 3. Ele botou os caras técnicos no primeiro escalão. Técnicos. Quem que eu chamo de técnicos? Tereza Cristina, que entende muito de agro. Botou o Sérgio Moro, que em tese deveria conhecer de justiça. Botou o Paulo Guedes, o super-ministro, cara técnico, que não tem aliança política primária com ninguém. Ele botou o segundo escalão, que estava ali a galera da religião, do pessoal, para prestigiar o pessoal das igrejas. Colocaria aqui a Damares Alves, né? Que teve esse papel mais conectando, né? Uma ponte, né? Uma ponte com o meio evangélico ali e tal. E, em terceiro lugar, ele colocou o pessoal teoricamente conservador, a ala conservadora. Aqui estava Ernesto Araújo, estava o Weintraub, e mais o Salles, diria que está aqui. Tal. E todo mundo apanhou. De cara, aqui estavam os militares, vamos dizer assim, né? O 2 ali estava o pessoal da religião e os militares. Aí estava lá. E essa galera representando a ala conservadora. A ala ideológica. A ala ideológica, é a palavra que eu estava procurando aqui. A ala ideológica. E essa galera da ala ideológica apanhou, como a Damares foi o primeiro tiro do alvo lá. Você vai lembrar que tentaram derrubar ela de todo jeito, o negócio de menino veste azul, menina veste rosa, né? O negócio dela ter subido lá, no testemunho dela, subido no pé de laranjeira. Tentaram derrubar, não conseguiram, a Damares ficou. Mas aqui, na ala ideológica, foi todo mundo caindo 1 a 1. 1 a 1. Especialmente o Zé Weintraub, o cara da educação, o ministro da educação, e depois, mais na frente, o Ernesto Araújo veio numa reforma, né? O Salles caiu também lá no final, ele saiu na reforma também, e a galera não conseguiu, e foi por aqui que vieram as maiores rupturas no projeto do governo Bolsonaro. O que você acha que deu errado? Por que essa galera não conseguiu participar melhor do governo e ser mais fonte de... Eu falei aqui, eu falei Tereza Cristina, falei Paulo Guedes, Tarcísio aqui também, enfim, galera da ala, que não estava muito afim de política, de se projetar politicamente. Então vamos lá. Por que essa galera caiu? Por que essa galera não conseguiu contribuir? Ótima pergunta. Não sei se eu deveria falar sobre isso para não gerar problemas, suscetibilidades aí, ferir suscetibilidade. Mas vamos Fala lá. aquilo que você achar que deve, cara. Eu quero te complicar Primeiro erro, achar que Tarcísio e Tereza Cristina não são políticos ou não foram políticos. Para caramba. Não disse que eu vou chegar lá. Eu só tô enquadrando aqui numa visão mais... Então, mas eu tô querendo desmistificar isso. Eu não veio advindo de partido. Isso. O partido alocou o cara lá. Veio sim. Todos eles vieram. Não. Assim, eu já falei que se for para mentir na política, eu prefiro não vir. É meu jeito de trabalhar. Assim, eu vou falar sempre a verdade. Tarcísio e Cristina foram absolutamente políticos. Absolutamente políticos. Inclusive, a capacidade de execução do Tarcísio era uma coisa incrível. A melhor assessoria parlamentar dentro da Câmara, eu lembro disso, era do Tarcísio. E a da Tereza também. O pessoal eu tinha muito contato com o pessoal da KPDR, que é a Comissão de Agricultura, Pecuária, né, e Desenvolvimento e tal. Desenvolvimento Rural, eu lembro que eu conversava muito com os Aspar, que relacionava com ele. Aspar é a assessoria parlamentar do Ministério dentro da Câmara, que faz a articulação, conversa com os outros parlamentares, por aí vai. Era excelente.
né? Weintraub. Enquanto o Weintraub estava rodando guarda-chuva no Twitter, o Fundeb passou debaixo do nariz dele. Ah, ele é muito... sei que, coisa e tal. Não. Ele estava querendo se projetar politicamente e não teve habilidade política. Ernesto Araújo. Cara excelente, um erudito, estudioso pra caramba, mas não entende nada de política e cometeu um erro gravíssimo. Ele foi procurado por uma senadora que disse para ele assim: olha, se você aceitar o 5G, você vai virar rei no Senado. Ele foi pro Twitter, velho. Foi pro Twitter denunciar isso. Aí o que aconteceu? Na hora que ele denunciou no Twitter, ela ficou revoltada, se juntou com os outros senadores que já deveriam estar tudo encomendado pela China e deve ter procurado o Bolsonaro e falou assim: ó, você não passa mais nada aqui no Senado enquanto esse cara não cair. Se fosse o Bruno ou o Dárcio, eu ia olhar para a cara dela e falar assim: vou pensar. Uma semana depois eu ia ligar para ela e falar assim: tudo bem, senadora, tudo bem? Olha, eu pensei. É mesmo? É. E conversei com o homem. Mentira, não conversei nada com o homem. Mas sabe o que é? Vocês não dão nenhuma sinalização. Eu não quero virar rei no Senado, mas eu queria que o Senado pelo menos desse uma resposta pra gente, pô. Ou seja, fazer política com aquela informação. E eventualmente depois falar pro presidente, falar: presidente, ó, vai entrar de qualquer jeito. Agora, a gente pode conseguir aí, no mínimo, uma investigação sobre o ministro do STF usando isso aí, porque eles estão querendo empurrar de qualquer jeito. Ou seja, não adianta você tentar jogar no ventilador, não sei, lacrar, você vai se dar mal. E vai cair. Não adianta lacrar. Então, o que acontece? Esses aí que tentaram lacrar... Eu usei essa galera como exemplo, cara. Eu tô assim, não, eu tô dando exemplo. Eu tô citando como exemplo também. Eu tô querendo dizer o seguinte: a galera que foi para defender a bandeira, fazer as transformações estruturais, para botar, por exemplo, a educação do Brasil com um pouco mais... porque não dá para fazer tudo de um dia para noite. Isso. Por exemplo, entendeu? Olha só, o Nadalim... Aqui tava o cara da cultura. O Nadalim estava fazendo um trabalho espetacular. Mário Frias. O Nadalim estava fazendo um trabalho espetacular. Quem que era Nadalim? Me lembra aí. Pois é, ele era o secretário nacional de alfabetização. Ele estava fazendo um trabalho espetacular. Ele tinha que ter em cima dele alguém com habilidade política para poder garantir que o trabalho embaixo fosse feito. Mas não teve. Eu tô te provocando e vou te fazer a pergunta direta. Você não acha que a galera os olavistas, que conseguiram subir no governo, Felipe Martins e papapá, essa galera toda aqui, não estavam um pouco despreparados politicamente para assumir? Pode ser que alguns sim. Pode ser. Eu acho que é o caso do Ernesto Araújo. Não tem habilidade política, não sabe lidar com esse jogo da corte. Infelizmente, é um ambiente de absolutamente um ambiente absolutamente contaminado e de dissimulação. Só tem, sabe, gente que você não pode confiar. É um meio absolutamente complicado, né? Como é que você vai ficar ali? Imagina só, cara, eu fui subsecretário de meio ambiente. Você acha que no meio ambiente tem o quê? Né? No meio ambiente federal? Não, aqui em Vitória, né? Em Vitória, tá. Então, assim, você acha que tem o quê? Você acha que só tem conservador? Claro que não. Mas sim, eu consegui colocar lá uma menina que era do Escola Sem Partido para cuidar de educação ambiental. Então, existem meios, tem coisas que você não lacra, tem coisas que você não fala, tem vitórias. Aí é que está o X da questão. Muitas das coisas que eu fiz, eu nunca nem divulguei. Muitas das coisas... Ó, pra você ter uma noção, eu já fiz coisa pra mídia, protesto é ato de mídia. Tipo, fiquei lá 9 dias junto com o Carlos Zambelli e outros, algemado lá no Salão Verde para poder obrigar o Eduardo Cunha a receber a gente para acatar o pedido de impeachment. Isso é um ato de protesto. Quando você está executando uma ação pública e que você tem a responsabilidade do cargo, muitas vezes você tem que escolher o silêncio. Muitas vezes, deixa eu falar uma coisa, se eu estivesse gritando para todo mundo que a gente estava montando toda essa documentação aqui da questão do INSS para poder formular a denúncia, talvez eles tinham estancado isso na fonte e não tinha acontecido nada. Tem muita coisa acontecendo. Isso aí é assunto supro. Então pronto, então assim... Não revele sua posição. Você tá na verdade, tem muita coisa que o campo conservador tem que fazer em silêncio. Olha, quando eu estive em Washington lá para a posse do Trump, que a gente foi no baile, aquela história toda, né, eu fiz ações lá absolutamente estratégicas, visitei SpaceX,
Nunca divulguei o que foi conversado no SpaceX. Coloca a foto aí, Saulinho, do Dácio aí lá no baile de gala do Trump. Ah, lá com o Figueiredo. Eu acho que você tá com o Marcel Van Hatten, eu acho, se eu não me engano. Ah, tá. Ele foi comigo, inclusive, lá na SpaceX também. Como é que foi esse convite aí, Dácio? Rapaz, na Por verdade... que você teve essa honraria de ser convidado aí? Não, Qual que é o na verdade foi o seguinte, eu trabalhava com o Coronel Meira e ia ter um grupo de parlamentares que iria para a posse, né? E aí tem um grupo lá nos Estados Unidos que fez essa ponte e eu, obviamente, me cadastrei para poder ir junto, né? Os parlamentares falaram, vamos lá junto, tal. Aí foi uma turma, né? O Coronel Crisóstomo tava lá, um monte de gente. O Messias Donato daqui do Espírito Santo foi para lá também, um monte de gente foi e eu falei, vou também, vamos acompanhar. Só que tinha uma empresa da Casa Branca lá fazendo essa questão desse crivo, né? Você mandava os dados, isso, aquilo, tal. Analisava o camarada, se o cara estava dentro do critério. Aí, meu irmão, o Pentágono... Do FBI lá. Você não faz Esse cara de direita mesmo? Não sei. Aí, só sei que eu dei um azar danado, rapaz, porque a gente chegou lá e caiu uma neve pesada, estava fazendo -13. E aí, no dia da posse, ia ser do lado de fora. Aí eu falei, vou ficar lá com uma pipoca no meio do povão, tá tudo bem, né? Só que tem uma neve lá, violenta, e eles mudaram para o lado interno da Casa Branca, lá do negócio da posse. Aí eu falei, sabe uma coisa? Para um salão lá. Aí Olha o Paulo Figueiredo aí. Paulo Figueiredo, Tá fazendo um barulho grande lá, né? Tá, esse aí é craque. Ali, ó, o Safe ali atrás, ali, ó. Jorge Safe. Vacilão, que foi no show da Madonna. Foi no show da Madonna, Rapaz... E ali o nariz da Lili Pacheco ali do lado. Eu vou te contar um negócio. Eu tava na sala do Space Liberdade. E Safe chegou lá meio doidão, rapaz, no dia seguinte pra pedir desculpa pra galera. Eu vi Você isso tava aí. nessa sala? Não tava na sala não, mas eu vi o vídeo dele doidão. Não, eu tava na sala, pô. Eu tava na sala do SpaceX lá com a galera lá, com o que menino lá, fugiu o nome agora. E aí ele apareceu lá, não, gente, peço desculpa, a galera pedrou ele. Mas ele foi lá, encarou a galera. Vacilão. Só que aí o que aconteceu nesse dia? Aí, um frio, eu falei assim, caramba. Olha o Marcel aí. O Marcel. Aí eu falei assim, temos que trazer Marcel aqui no Espírito Santo, cara. Como é que a gente faz isso? Tranquilo, posso mandar mensagem pra eles aí, ué. Manda mensagem. Marcel, queremos você aqui, no Sem nosso problema, querido Pó de Pedra. Vamos fazer um evento aqui em Cachoeira. Vamos fazer um evento pro pessoal da Pedra. Isso. A gente reúne aqui alguns empresários, pessoal que gosta de acompanhar a política. O Marcel é um cara ponta firme. Ele foi comigo lá no SpaceX. Aí, Como é que foi esse lance da SpaceX aí? Conta pra galera. Não, vou contar, só terminar o negócio. Aí eu peguei e não fui à tarde pra posse e fui visitar o Hospital Johns Hopkins, que é onde aquele Ben Carson, daquele filme, né, Mãos Talentosas e tal. Sei. Então, onde ele foi diretor, tudo. Eu fui lá no Johns Hopkins, que eles têm um programa de saúde pública, um negócio legal lá de saúde filantrópica. Daqui a pouquinho, fui pro baile à noite, encontrei a turma, tal, aquele negócio todo. Quando eu chego no Brasil, eu vejo a mensagem lá do negócio da Casa Branca, falando, né, pedindo desculpa por causa do cancelamento e falando do convite para poder ir para a parte interna. Ou seja, você ficou lá no friagem à toa. À toa. Então é um convite para você entrar. Mas olha só, a SpaceX foi o seguinte, eu fiz uma moção de aplauso para os funcionários da SpaceX e para o Elon Musk, aqui em Vitória. E mandei para eles, assim, de forma absolutamente despretensiosa, assim. Falei, até parece... Vou mandar, né? Não, vai que os caras, sei lá, né? Vai que sabe quem eu sou, não sei, né? Tipo, sei lá, eu chutei assim, falei, vou mandar só por dizer, né? E aí o jurídico deles entrou em contato comigo e falou que poderia me receber lá. De lá ou daqui? O jurídico, na verdade, daqui, que foi acionado por lá, falou que poderia me receber lá em Washington. Aí eu falei, caramba, vou visitar a SpaceX em Washington. Falaram, tal, não sei o quê. Só que aí eles têm um contrato com o governo americano, né? Aí eu tive que mandar todos os meus dados, cópia do meu passaporte, essas coisas, pro Departamento de Defesa americano. Pro Departamento, aí sim deve ter a CIA, tá? FBI. Aí eles olharam todos os meus documentos. Aí eu falei assim, com certeza eles vão querer conversar assuntos, né, que estão fora da minha alçada. Eu sou só um vereador, né, assim, vereador de Vitória, Espírito Santo. Eu queria conhecer os programas governamentais que eles têm, inclusive.
né? Aí eu falei, pô, mas eu acho que eu preciso lá levar alguém, né, que conheça a coisa, né? Aí eu falei com o Van Hatten e falei com o Polon, do Mato Grosso do Sul. Eles toparam, mandei a documentação deles também. Perguntei se podia levar, né, 2 parlamentares, falaram que sem problema. Aí foram comigo, né, lá. A gente conversou sobre N assuntos. Eles têm programas governamentais, inclusive eles estavam esperando autorização para satélite de baixa altitude, porque eles já têm tecnologia que supera isso aqui, ó, num nível que vocês nem acreditam. Eu vi lá, é um negócio espetacular. E o satélite de baixa altitude deles aqui no Brasil estava aguardando uma homologação. Estava demorando para sair por parte da Anatel, né? Isso eles falaram sobre isso lá com a gente. Conversamos sobre N coisas assim, desse tipo. E eu fiquei acompanhando depois esse processo para ver como foi, mas aparentemente tá tudo bem. Foi autorizado recentemente, tem um mês mais ou menos. E a Katrina Haas, que é essa responsável, né, América Latina, começou a me falar de coisas que eles tinham em outros países, como no México e por aí vai, né, como que contribui com saúde, educação e por aí vai. Eu gostaria de ter a oportunidade de fazer esse link com uma empresa como eles, com o município de Vitória, com outros municípios aqui do estado ou com o governo do estado, mas infelizmente eu não sei o que acontece assim, na gestão pública, né? Que é um pouco amarrado, sabe, Bruno? Existe uma resistência a coisas que possam... Mas você quer saber o que eu acho mesmo? O entrevistado aqui é você, mas já que você falou nesse ponto... Cara, eu acho que a burocracia, na verdade, ela nada mais é do que uma barreira para defender vaidades. Eu acho que a vaidade, ela política... ela é muito maior do que propriamente o interesse público. Porque eu vou te falar por quê, cara. Porque, assim, é um tal de... Se não tiver o dedo meu, se eu não falar meu nome, se não me apresentar, se não saiu de mim, se não partiu de mim, o pessoal mata os projetos, cara, de maneira muito... por falar nisso, cara, deixa eu abrir um hiato aqui, um parênteses. Uhum. Eu tenho um carinho muito grande por Vitória, por N motivos, dentre eles a nossa capital, né? Uhum. Nossa capital, mas eu tenho uma ligação mais profunda com Vitória, porque eu morei em Vila Velha mais de 10 anos, fui fazer faculdade na UVV e fiquei lá, nunca abandonei Cachoeiro. Sexta-feira vinha, namorei minha esposa hoje, né? Namorei e vinha para cá aos fins de semana, mas eu vivi em Vitória. E eu, durante 3 anos, eu fui fiscal de obras e postura da Prefeitura de Vitória. E eu vi muita coisa. Eu sabia o nome dos prédios, cara. Você falou de Fundap. Você estava falando e vinha na memória eu entrando nos prédiozinhos lá, ali no centro. Empresa de São Paulo, de Santos, de não sei o que vinha se instalar aqui só por causa de Fundap. Isso. Fiz muito. Incontáveis vezes eu fiz liberação de alvará lá. E eu vi muita coisa acontecer em Vitória, assim. Nos anos 2000, eu trabalhei lá em 2002, 3 e 4, ou 3, 4, 5, alguma coisa assim. A Vitória, ela tem uma aura especial para quem não é daqui, do Espírito Santo, que não conhece. Vitória é uma cidade lindíssima, né? Não tem uma pessoa que a gente não traga aqui que não fique apaixonado por Vitória. E eu ouvi dizer, porque eu não estou frequentando o dia a dia de Vitória, e não consigo também acompanhar a política mais a fundo, mas que estava para se estabelecer lá uns hubs de tecnologia, né? Acho que lá em Jardim da Penha, esqueci até o nome agora, você vai lembrar e vai falar. Goiabeiras? Falaram comigo que tá tendo, vai se instalar lá um polo de como é que fala? Embrionário lá. Me ajuda a lembrar aí. De tecnologia, hub de desenvolvimento. Como é que é o nome do negócio? Esses negócios de startups. Startups, boa. Eu estava lembrando startup. Procede, como é que está essa área de desenvolvimento de Vitória? Vamos falar um pouquinho de Vitória de maneira geral aqui. Olha, sinceramente, eu acho que não. Se for pela Prefeitura de Vitória, eu acho que está muito parado ainda. Eu estou esperando a Secretaria de Desenvolvimento de Vitória. Mas não está rolando um assunto desse, de instalar um... mas é muito no mundo falatório, sabe, Bruno? Isso, assim, e a Secretaria de Desenvolvimento de Vitória, que é a vice-prefeita, né? E ela ainda não pelo menos não me chamou para conversar, nada.
Eu tenho uma visão disruptiva, né? Tenho uma visão de desenvolvimento. Pelo que você está falando da sua carreira aí, o que você já fez, pô. Você poderia contribuir bem, pô. Eu ajudei Vitória a se tornar a melhor cidade e ambiente de negócio do país. Acabei com licença ambiental, licença sanitária, licença de alvará de localização e postura para 315 atividades de até 200 metros quadrados. E Vitória foi uma cidade que cresceu bastante nessa área. Eu tenho uma visão de desenvolvimento que poderia alavancar a nossa cidade, inclusive pensando na reforma tributária. Essa é a gestão da reforma tributária. A reforma tributária vai tirar 600 milhões do nosso PIB, do nosso orçamento. Isso é um negócio muito sério. Deveríamos estar pensando em criatividade, inteligência, em desenvolvimento de novas áreas. Eu conheço setores, por exemplo, que podem contribuir com a alavancagem de áreas que são hoje carentes no município. Por exemplo, eu tenho um conhecido que acabou de comprar uma fábrica de EPIs e parte dessa mão de obra das EPIs dá para ser feita de casa. E lá em Minas, onde ele tem uma das fábricas, ele quer levar uma para o Espírito Santo, né? Ele paga por peça costurada para mulheres. Essas mulheres costuram 500 peças assim por dia e elas ganham em casa cerca de 10, 15 mil reais por mês. Você imagina isso numa comunidade sem mulheres trabalhando, como é que isso não gira ali a economia da comunidade? Então, assim, eu vejo diversas iniciativas e outra coisa, sem um gasto de dinheiro público, tá? Sem um centavo de dinheiro público. Não precisa nem de dar incentivos, a gente só precisa de encontrar um caminho disruptivo, ou seja, um caminho não burocratizado para que eles possam se instalar. Então, assim... Mas a gestão do Pasolini não está bem avaliada pela cidade, não? Qual a sua avaliação como vereador? A gestão dele é esteticamente bem avaliada. Está bem avaliada. Ele está bem avaliado para ser governador do estado. Acabou de ganhar, inclusive, né? Praticamente não teve eleição. Não teve eleição, né? Então, assim, foi quase com WO. Ele está bem avaliado. Agora, eu vejo o Espírito Santo com um potencial tão grande, cara. Eu olho para isso aqui... Pela quantidade de pessoas que nós temos no estado, e assim, eu já rodei um pouquinho, sabe? Tipo, não sou um cara tão viajado não, mas eu passei, 29 dias na Escócia conhecendo muita coisa. Toda vez que eu estou em algum lugar eu observo. Lá em Washington, não fiquei em Washington, fiquei em Baltimore, fui até Filadélfia e vi questões do município da Filadélfia. Só assim, eu gosto de ver estrutura, drenagem, serviço. A minha cabeça sempre está pensando nessas coisas. E assim, eu olho para o estado do Espírito Santo, eu fico com pena, porque a gente tem uma riqueza geomorfológica absurda, inacreditável, né? Mas a gente não tem, por exemplo, né, uma malha ferroviária interligada com o restante do país. Os nossos sistemas, os portos, cara, é uma coisa impressionante. Os nossos portos eles têm uma capacidade ainda do início do século XX, quase século XIX. Por exemplo, os navios aqui, a capacidade máxima de, 12 mil teus. Teus é uma medida que é utilizada para o container, né? Que é equivalente a 20 pés, será 6 metros, que é o container, o tamanho do container normal. Lá fora, os portos, é tudo assim, 20 mil teus os navios, sacou? Então, assim, é uma coisa impressionante a nossa estagnação em relação às possibilidades de riqueza. Na região norte, nós temos aqui a segunda maior jazida de sal da América Latina, que poderia estar sendo explorada, e, no entanto, próximo ali, na saída de Vila Pavão, ligando até Icuporanga, nós temos a BR-342, que ainda é de terra. Então, tem coisas aqui assim absurdas. Você tem a região que produz 1 bilhão de ovos, igual ali em Santa Maria de Jetibá, que você não tem um rodoanel, está saturando. Nós temos tanta coisa, maior produção de pimenta do reino do Brasil. Exatamente. Maior produção de café arábica do Brasil. Com gargalos absolutamente estúpidos que poderiam ser solucionados. Mas você sabe o que eu estou fazendo aqui, cara? E eu fico feliz de você estar aqui. Primeiro, a gente já entrevistou vários deputados aqui, mas a galera que é do Sul mesmo. Mas eu fico feliz de ver um cara proeminente, um cara que estuda, como você, e você me dedicou tantos parabéns aí, agora é a hora de eu te devolver, que eu tô vendo que você tem conhecimento de causa, você tá fazendo dever de casa, porque uma das coisas dos meus reclames, como um cara que morou em Vitória, viveu em Vitória 10 anos da vida, e tá aqui no sul do estado, primeiro eu vou te falar para você que é de Vitória. Antes de falar para você que é de Vitória, o que eu fico mais assim, pesaroso é o seguinte: eu sempre quis promover, aproximar um pouco mais o sul do estado da capital, né?
E eu fico vendo, cara, a gente que é do interior, que tem coisas a fazer em Vitória, rapaz, a gente pega uma estrada daqui, de Cachoeira para Vitória, não, eu tô falando assim, com todas as deficiências que existem e tal, pelo menos ampliou boa parte do trecho. Agora, pra nós, é mel na chupeta, cara. A gente faz essa viagem brincando. A gente fala pra um cara de Vitória vir aqui, ou fazer uma entrevista, ou pra um compromisso, o cara, tem que ir em Cachoeira. Como se fosse uma viagem, pô. Como se fosse um troço. Você vai no Rio de Janeiro, vai em São Paulo. E pra gente é comum, porque a gente tem que fazer esse trajeto. É do lado, Você tá entendendo? E aí, o cara não percebe que o maior polo industrial do Espírito Santo está aqui, nessa cidadezinha aqui, que é toda a rede de cooperativismo estrutural, tanto via Celita quanto outras cooperativas que eu não sei dizer. A gente está abrindo esse canal de comunicação para dizer, cara, vem para cá, vamos trazer eventos para cá. Eu sei que não dá para estar aqui todo dia, porque tem muita coisa para fazer lá, mas vamos criar uma aproximação, vamos integrar o Estado, vamos integrar o Estado, porque até pouco tempo atrás, né, e você falou do século XX aí, a gente sabia que o cachoeirense era tão bairrista que ele preferia ir em Campos dos Goytacazes fazer compra do que em Vitória. Tinha um preciosismo em relação a isso, tinha uma coisa de... E por outro lado, a gente vê que o vitoriense, né, o cara de Vitória, o capixaba de Vitória, o canela verde de Vila Velha, acha que o Estado é ali. Que só tem estado em Vitória, na Grande Vitória. E eu tô falando com propriedade, porque eu morei em Vila Velha e era mais difícil. Eu morava em Vila Velha e trabalhava no Civite, na Serra. Trabalhei na Vitória Stone e outras empresas lá. Era mais longe, eu gasto mais tempo saindo de Vila Velha até a Serra do que de Vila Velha para cá, pô. Verdade. Então, eu tô dizendo isso, aí que eu dedico. Você que é de Vitória, bicho, você tá lá no final de semana, vou passear no shopping. Tudo bem, vai no shopping Vitória, vai no shopping Vila Velha. Agora tem shopping para dar com pau lá. Mas tira um diazinho, vem cá, faz a rota de Pedra Azul, almoça em Pedra, volta, janta ali na praia. A gente que é daqui faz isso com muita frequência. E às vezes o cara de Vitória... E aí, nesse sentido, o cara que é político na Grande Vitória, o cara que é governador, não deixa para visitar as regiões só na época da política que você vai pedir voto, não, cara. Montar base eleitoral. Venha conhecer, entender as dores do capixaba de verdade, do cara que está aqui produzindo riqueza. Estou aproveitando o seu espaço aqui para dar esse recado para a galera que está aqui, que eu tenho certeza que muitos políticos, muitos operadores da política estão acompanhando esse podcast por acompanhar a sua carreira. Então, nesse sentido, a gente está provocando. Venha cá, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos entender que tem vida pós Grande Vitória, pô. Eu tive aqui em Castelo há pouco tempo, há 2 semanas, né? Não é isso, Damon? Há 2 semanas eu estive aqui em Castelo e eu vou aonde me chamar. E eu não tenho esse problema, não. Inclusive, estou sempre aqui em Itapemirim, a região do Garrafão ali em Itapemirim. É uma região que eu gosto muito, eu acho que tem muita coisa, muito potencial aqui. Acho que a gente poderia pensar assim nesse corredor. Pode contar comigo, vamos fazer uns eventos aqui. Vamos fazer, já está aberto já. Se alguém tá achando longe, eu não acho longe, não. É ao contrário. Pertinho, pô, 1h, 1h30. Me considere um cachoeirense aí, estou à sua disposição. Ou vai mandar a galera te dar um título. Se você cumprir essa promessa aí, nós vamos promover um título de cachoeirense ausente. Me chamando, eu sempre estou presente. Tendo uma Coca Zero, eu estou aqui. Olha só, tem papo para mais de metro aqui, Sim, cara. Eu preciso ir pro evento, inclusive. Mas você está indo para um evento lá, eu já recebi o feedback aqui. Deixa eu só falar das empresas que estão com a gente nesse projeto, porque elas são muito importantes. Para nós não é problema algum falar da UEMI Holdings. Quero te convidar a você a entrar no Instagram da UEMI Holdings, seguir, comentar, curtir, compartilhar, conhecer o complexo de negócios da UEMI Holdings. Também quero te convidar para você conhecer a Envelope Mais. Você sabe o que é o envelopamento de bloco, Dácio? Sabe não, né? Fala para nós. Envelopamento é um recurso tecnológico que propiciou que muitas pedras que antes não teriam condição de chegar na mesa da dona de casa ou serem comercialmente viáveis, o envelopamento é uma técnica, um sistema em que você envelopa, o nome é esse mesmo, ele envelopa o bloco, ou seja, ele encapa todo o bloco com uma resina e com uma tela a vácuo e aquilo dá solidez, dá resistência para esse bloco ser extraído na pedreira, ele viajar até a produção, entrar debaixo de um tiar, serrar e ele virar uma mesa, né, que
encanta e embeleza a sua casa ou qualquer outro tipo de revestimento. Então a Envelope Mais é uma empresa pioneira na área de envelopar blocos e está com a gente nesse projeto aqui. Legal. Cara, tinha muita coisa que eu precisava falar com você. Vamos. E eu não consegui falar, né? Por conta do horário que já está avançado aqui. Eu não quero me delongar. Mas eu queria que você falasse duas coisas para a gente encerrar aqui. Primeiro, como é que está a situação da Carla Zambelli? Porque acabou de ser decretado aí realmente o afastamento dela. E você tem uma ligação próxima com a Carla, né? Trabalhou com ela e é amigo pessoal. Como é que está a Carla Zambelli? Ela está numa situação complicada. Ela acabou de tentar um recurso agora. Então, nessa fase de recurso ainda, eu espero que não determine a prisão dela, mas isso pode acontecer a qualquer momento, né? E eu espero que ela tenha a sabedoria, né, de não aceitar essa situação e apelar até onde ela puder, né? Mas ela perdendo o mandato, ela perde o foro também, né? Perde o mandato, perde o foro, isso tem que passar pela mesa, é a minha leitura, né? E vamos ver o que a Câmara vai definir a respeito da situação dela também, né? Se a Câmara vai entregar a cabeça dela igual entregou a do Daniel Silveira. Espero que não faça isso, né? Isso é complicado. Mas por enquanto ela ainda está como deputada, né? Por enquanto, sim. Falta alguma jurisprudência qualquer lá, né? Não, precisa ela ainda está em fase de recurso e ela ainda é deputada e para ser presa só em flagrante, né? E com crime hediondo, não é o caso, né? Entendi. Agora, para finalizar aqui, porque o tempo já rodou, Dácio, a gente está vivendo um período muito conturbado da nossa história, né? Uhum. Você como um operador da política, mesmo que seja numa instância municipal, você é um cara que você participou de pautas importantes do país. O povo, de maneira geral, com algumas exceções, só quem é amigo do rei que não está reclamando, mas de maneira geral o povo está reclamando de uma politização da justiça no país. Uhum. Você concorda com essa visão? Concordaria se fosse uma questão política. Eu já acho que é uma questão criminal. Eu acho que a justiça foi tomada por uma visão que não é política. Não é política. Eu não consigo aceitar a ideia de que um país que não reconheça o PCC, o crime organizado, o PCC e o Comando Vermelho como facções terroristas, como um país sério. Eu fico pensando porque recentemente a gente viu uma manchete onde PCC e Comando Vermelho monitoraram 2 presidentes de poderes, Arthur Lira e Pacheco, durante 3 meses. Bem, eu estou vendo um julgamento que eles estão falando de um tal punhal verde e amarelo que o Alexandre de Moraes teria sido monitorado. É uma ilação, mas é o que eles estão dizendo. Quer dizer, então, que o Lira e o Pacheco podem ser monitorados pelo PCC? 2 presidentes de poderes. Isso não atenta contra a nossa soberania, contra a nossa democracia? Era para esse país parar. No entanto, ninguém faz nada quando se trata de PCC e Comando Vermelho. Nós temos mais de 25 milhões de pessoas, Bruno, que hoje vivem sob a égide do Comando Vermelho e do PCC. São pessoas que não têm o direito de ir e vir sem autorização do crime organizado. Portanto, temos áreas dominadas pelo crime organizado, facções criminosas com ligações internacionais. A nossa democracia, ela está vigindo? A nossa soberania está protegida? Não, não está. Nós temos áreas dominadas pelo crime organizado no Brasil. A Amazônia hoje já é um ambiente absolutamente dominado pelo narcotráfico e todo mundo sabe que o narcotráfico hoje comanda inclusive a exploração de minérios, de minerais, pedras preciosas e outros minerais e também da exploração